cidades e nas cidades médias, pelas condições salariais, econômicas, pela falta de oportunidade, de lazer. As causas que as impulsionavam eram muitas, as contradições eram muito grandes. Mas o que é importante que havia um sentimento difuso, não muito claro, mas a grande maioria daquelas pessoas não se sentia representada pelo sistema político. Lembrem quantas centenas, milhares de pequenos cartazes falavam: eles não nos representam, esse sistema político não nos representa. Havia uma insatisfação do sistema político, mas o inimigo não vacila. O inimigo não vacila. E isso nós temos que ter muita clareza para enfrentar o inimigo. O inimigo rapidamente entendeu o que estava em jogo, parou de criticar as manifestações e passou a disputá-las. Quem antes de junho havia ouvido falar em PEC 37? A Rede Globo transformou a PEC 37 como se fosse uma causa das manifestações de junho. De milhares de jovens que nem sabiam e nem sabem até hoje o que é essa besteira dessa PEC 37. Mas o inimigo, se nós não somos capazes de produzir uma bandeira política, o inimigo vai produzir. Veja, este quadro mudou. Portanto, agora existe uma condição potencial na luta popular de alterarmos e mexermos no sistema de representação política. No calor daqueles dias, premida pelas manifestações, sei lá porque, a presidenta Dilma audaciosamente falou em chamar um plebiscito legal para discutir uma constituinte do sistema político. O mundo desabou sobre ela em 24 horas. A mídia saiu bombardeando. Até mesmo dentro do PT, até ministros petistas saíram criticando a presidenta por ela ter falado isso. O vice-presidente da República, Michel Temer, apesar de ser professor de Direito Constitucional, sentou com ela na tarde seguinte e não foi para discutir Direito Constitucional, foi para falar: ou você abandona essa proposta ou o PMDB vai romper com o governo. E a Dilma nem falou mais disso. Evidente que o Congresso jamais aprovará um plebiscito legal para fazer uma reforma política que vai cortar sua própria carne. Sem pressão, sem luta de massa, jamais fará isso. Veja, aí vai aonde nos interessa. Eles nos abriram a oportunidade para que nós carreguemos essa bandeira popular da forma mais radical possível. De que forma? Primeiro, por que essa bandeira é urgente e necessária? Porque aquelas manifestações que aconteceram em junho vão voltar a acontecer. Não sabemos em que mês, mas esse ano voltarão a acontecer. Não sei se do mesmo tamanho, não sei se maiores. Aí é bola de cristal. Mas por que elas tendem a voltar a acontecer? Porque as insatisfações que acarretaram aquelas mobilizações não foram resolvidas. Então existe na mesma juventude as mesmas insatisfações. Segundo, aqueles jovens que saíram às ruas se sentiram vitoriosos. Eles se sentiram vitoriosos, com razão nós nos sentimos vitoriosos. As tarifas reduziram em várias cidades importantes, muitas conquistas foram feitas, se sentiram como protagonistas de poder popular. Portanto, podemos ter certeza que as manifestações voltarão a ocorrer em algum momento e temos que estar preparados dessa vez para elas. Porque as de junho do ano passado, pela primeira vez da nossa história, a direita estava na rua conosco, disputando o mesmo metro quadrado da rua conosco. Quem estava nas manifestações lembra que tinham grupos de extrema direita que nos mandavam arrancar as faixas, os movimentos, que impediam os partidos políticos de ter bandeira, e impediam até os movimentos sociais de terem bandeira. Eram pequenos grupos de extrema direita. Isso voltará a ocorrer. O que nós podemos fazer para que novamente esta multidão de jovens, essa força social, não seja disputada pela direita, que vai disputar, claro, a mídia vai tentar botar a sua bandeira, que não vai mais ser PEC 37, vai ser qualquer outra coisa que eles vão inventar. Como nós podemos criar consciência nesse momento, para que a volta às ruas represente a volta de uma bandeira política? Isso para nós é fundamental. Mas não é qualquer bandeira política, é a bandeira política
a principal, porque ela é uma meta-síntese. O que é uma meta-síntese? É aquela que, se você destrava, ela abre condições para todas as suas lutas. Nós podemos discutir o sistema político e a questão agrária. Nós podemos discutir o sistema político e o agrotóxico, o sistema político e a saúde, o sistema político e a habitação. Ou seja, todos os nossos movimentos têm interesse nessa bandeira. E se a luta social voltar, e se a juventude incorporar essa bandeira, nós vamos estar fazendo história nesse país. Nós vamos estar destravando uma situação. Porque se a gente não fizer isso, o melhor que pode acontecer ainda é ruim. Porque o que é melhor que pode acontecer? O melhor que pode acontecer é que os tucanos não ganhem a eleição em 2014. Mas mesmo se não ganharem, veja, vai ser um governo provavelmente mais rebaixado do que esse. Porque as condições da economia são piores, porque as alianças que são feitas serão piores, né? E porque as pressões da direita serão maiores, porque o sistema político a cada eleição favorece os grandes grupos, as grandes corporações. Portanto, nós só temos uma grande saída, que é romper isso, e nós temos que construir isso. Como construir? Aí nós temos uma grande ferramenta que já se comprovou pedagogicamente a melhor pedagogia de massas, o melhor pretexto para fazer uma pedagogia de massas, que são os plebiscitos populares. Vou contar agora para os mais jovens, porque os mais velhos participaram disso. Em 2002, os Estados Unidos lançou a Área de Livre Comércio das Américas, ALCA. O que era a ALCA? Ela acabava com a moeda dos países e transformava tudo em dólar. Ela submetia os tratados comerciais e econômicos e industriais ao controle dos Estados Unidos. Vocês querem saber a tragédia do que é assinar a ALCA? Vejam, coitado do México, que está se destruindo porque entrou na ALCA. Foi disso que escapamos. O Fernando Henrique era um dos construtores, sabujo dos Estados Unidos, construtores da ALCA. Mas não era só a ALCA. Alcântara, no Maranhão, tem o mesmo Maranhão aqui, não? Alcântara, no Maranhão, a ilha de Alcântara, estava já assinado o contrato para virar uma base militar dos Estados Unidos. Seria uma base militar dos Estados Unidos dentro do Brasil. O ministro Sabujo Sardenberg já tinha assinado isso. Nós resolvemos fazer um plebiscito popular. O plebiscito popular é uma forma de luta que pode envolver todo mundo. Na época, em 2002, nós conseguimos mais de 10 milhões de votos. Quase 10% do eleitorado brasileiro. Sem a mídia, sem recursos oficiais, apenas com a nossa militância, apenas com a nossa capacidade de luta. Isso é força social. Hoje, a história registra que nós barramos a ALCA. E todos que barramos, o acordo de Alcântara já está assinado. E todos, do governo a qualquer setor da sociedade, qualquer historiador, diz claramente que o plebiscito foi decisivo para criar força social e barrar. Por que o plebiscito é decisivo? Também por duas razões. Primeiro, cada um de nós aqui tem sua rede social, seus amigos no Facebook, tem seu jornalzinho, tem seu boletim, os sindicatos têm jornalzinho, nós temos vários acessos ao meio de comunicação, mas cada um dos nossos acessos está lutando por uma bandeira. Todas elas são importantes, todas elas ajudam a formar o projeto popular, mas elas estão falando para pequenos grupos. Quando a gente consegue centralizar os nossos meios de comunicação, a gente consegue atingir milhões. Se 10 milhões de pessoas votaram no plebiscito, podemos afirmar que nós atingimos, pelo menos, para cada um mais duas pessoas com quem ele comentou em casa. Nós atingimos 30 milhões de brasileiros. Isso é força social. Isso é uma enorme força social. Mas há um segundo aspecto importante. Na época, nós tivemos 157 mil militantes voluntários que estavam com as suas caixinhas de sapato coletando votos no Brasil inteiro. Eu tenho dúvida, isso foi em 2002, eu tenho dúvida se agora em 2014 a esquerda brasileira todinha somada tem 157
57 mil militantes hoje. Tem dúvida? Talvez não tenha. Nós atingimos para muito além da esquerda. E essa é a força do plebiscito. Eu conto uma história para vocês que eu nunca esqueci. Quando a gente estava coletando os votos, formava uma fila de gente com caixinha de sapato e com a lista dos votos. Eu jamais vou esquecer que chegou uma senhora carregando um menino deficiente numa cadeira de roda. E esse menino chegou ali com uma caixinha de sapato, e a senhora tinha pego o ônibus e tal, falou: olha, ele soube do plebiscito, ele fez questão de que eu subisse com ele no prédio, nós fomos de andar por andar, e lá estava o menino com seus 30 votos. Gente, é uma forma de luta que até aquele menino pôde participar. Nós temos capacidade de criar uma forma de luta que milhares e milhares vão se envolver. Muitos que não iriam numa passeata, muitos que não iriam numa marcha, podem despertar sua consciência nisso. Ou seja, o plebiscito é uma excelente forma pedagógica, e nenhum de nós vai abrir mão das suas bandeiras. Se vocês estão lutando pela questão agrária, é uma chance de discutir a reforma agrária no plebiscito, porque como é possível um sistema político onde o latifúndio tem um poder desmesurado e um controle sem a reforma agrária? Se nós estamos na luta dos agrotóxicos, nós podemos discutir a vinculação disso, o que é a bancada que controla os agrotóxicos. A luta das mulheres tem essa possibilidade, esse dever de construir uma unidade para demonstrar que as mulheres estão fora do Congresso Nacional. A luta do povo negro pode mostrar que o povo negro, apesar de ser maioria no Brasil, está fora da representação do Congresso Nacional. Os povos indígenas não têm nenhuma representação no Congresso Nacional. Veja, é uma luta que nos possibilita juntar a todos, mas para isso nós vamos ter que construir uma frente. E saber trabalhar em frente é um desafio difícil, porque trabalhar numa frente é eu aceitar trabalhar junto comigo aquela força política, aquele partido, aquela organização, aquele movimento que eu não gosto muito, porque se eu gostasse eu podia estar lá. Às vezes até que eu tenho briga com ele, ou estou disputando com ele, mas eu tenho que ter a clareza, a compreensão de que nesse momento essa tarefa é tão importante, romper e mexer no sistema político, que se nós não tivermos uma amplíssima unidade, se nós não aceitarmos todo mundo que queira lutar, todo mundo que queira entrar nesta luta, nós não conseguiremos ter a força necessária para construir essa proposta de milhões. Por isso, nesse momento, o fundamental é construir a unidade em torno dos problemas. Vamos ter tempo para construir as nossas propostas. Podemos até ter diferença nas nossas propostas de solução. O fundamental é a unidade em torno dos problemas. É a unidade na força social que consiga romper esse sistema político. Porque se nós conseguirmos romper esse sistema político, abrimos uma brecha na disputa do Estado. Os avanços existentes na Venezuela devem-se sim ao papel histórico, fundamental, heróico e de coragem e ousadia do comandante Chávez, mas deve-se também à possibilidade histórica e força que teve de logo do início conseguir fazer uma constituinte. Isso abriu condições para transformações, isso abriu condições de ter um outro tipo de correlação de forças no Congresso. E não é só o Congresso, é o Poder Judiciário. Quem de nós aqui não enfrenta o Poder Judiciário? A serviço de quem está o Poder Judiciário? O vínculo que os juízes têm com os latifundiários em cada município, a criminalização que nós sofremos do Poder Judiciário. Qual é o controle que nós temos sobre o Poder Judiciário? Assim como não temos controle sobre a grande mídia, sobre as 6 famílias que controlam a mídia, nós não temos poder nenhum para controlar o Judiciário, para controlar as corrupções do Judiciário, para controlar os desmandos do Judiciário e a criminalização da luta popular que é praticada pelo Judiciário. Sem mexer no sistema político, nós não vamos mexer no Judiciário, nós não vamos mexer no Congresso Nacional, nós não vamos abrir essas possibilidades de enfrentamento. Por isso, a tarefa que nós temos agora é uma tarefa fundamental e nós temos que aproveitar esse ano para construí-la. Concluo. Como vai ser o nosso plebiscito? Do dia 1 ao dia 7 de setembro,
nós vamos arrecadar o máximo possível de votos nesse país. Vamos ter urna, caixinha de sapato espalhado em cada canto, em cada assentamento, em cada paróquia, em cada comunidade, em cada pequena cidade. Nós vamos espalhar isso e nós temos que nos preparando para ter cada ponto desse país coberto com ativistas que podem se somar. Todos podem se somar a essa proposta. Todos os nossos amigos, conhecidos, contatos podem ser ganhos e convencidos. Isso vai nos dar força social para os próximos passos da campanha. Mas, como eu disse, o plebiscito é um pretexto pedagógico. Agora é o momento da gente ir construindo essa proposta. Aqui está alguns que já estão em Pernambuco fazendo um curso de formação de formadores. Entre março, abril e maio, nós estamos com o desafio de fazer cursos de pelo menos 1.000 militantes em cada estado. Alguns estados 1.000 vai ser pouco, vão ter 2.000, 3.000, mas nós temos que fazer cursos muito grandes, cursos massivos. Para que esses cursos? Para divulgar essas ideias, para divulgar essas cartilhas, para conquistar os corações e as mentes dos lutadores do povo, para formar novas lutadoras e lutadores do povo. E isso nós temos que construir comitês amplos, que não são de nenhuma força política, comitês amplos que cabem em todas as correntes, forças, organizações, mas que são comitês que vão organizando o plebiscito numa comunidade, numa cidade, num estado, e nós vamos estruturando. Isso nos dá um trabalho em equipe, isso nos dá condições de fazer esse trabalho desde já. A proposta do plebiscito está lançada e nós vamos acumular muito com ela. Veja, nós não temos nada a perder com essa luta. A pior das hipóteses é a gente sair desse plebiscito tendo construído no povo brasileiro a bandeira de uma constituinte exclusiva e soberana do sistema político. Se isso for o resultado, já terá sido um ganho. Nada temos a perder, nós só temos a ganhar. Mas podem ter certeza que um dia cada um de vocês vai ter orgulho, como nós temos orgulho na ALCA, de poder falar: eu participei de uma luta decisiva para mudar a história do país. Não há luta mais decisiva nesse momento do que a gente mexer no sistema político. Senão nós vamos ficar de 2 em 2 anos votando no menos pior. E chega, votar no menos pior só nos leva a recuar. Claro que é sempre melhor votar no menos pior. Não estou dizendo que vai votar no pior ou para deixar de votar, mas isso não avança. Isso não é projeto. Isso não é decidir o nosso caminho. Isso não é enfrentar o inimigo. Enfrentar o inimigo é saber para onde a gente vai. E para onde nós vamos passa pela conquista do poder. Por isso que nós falamos em poder popular, por isso que nós falamos em projeto popular, porque o poder pertence à classe trabalhadora. Esse é o sentido da nossa luta, a conquista revolucionária do poder. E nesse momento, para isso nós vamos construir essa bandeira que se converta numa grande bandeira da luta popular. E que quando esses milhões de jovens voltarem a sair às ruas, eles possam estar sensíveis, incorporar essa bandeira. E eles juntos, todos nós, aí sim podemos dar força social e transformar em realidade aquilo que nesse momento é parte do nosso projeto. Muito obrigado. Esse foi o Ricardo Gebrim falando sobre a organização do plebiscito popular para tentar mexer no sistema político agora brasileiro. Gravando aqui, eu, Frei Gilvander, aqui no 3º Congresso Nacional da Juventude Camponesa. Quem quiser falar alguma coisa, só vem aqui para frente que a gente entrega o microfone. Hoje, dia 18 de janeiro de 2014, o 3º Congresso Nacional da Juventude Camponesa, da Pastoral da Juventude Rural, está acontecendo aqui em Recife, aqui no Parque de Exposição Cordeiro, do dia 14 a 18 de janeiro de 2014. Gravando aqui, eu, Frei Gilvander. Boa tarde, camaradas. Boa Obrigado. tarde, Ricardo.